Olá pessoal, Papai aqui 2JF com mais um episódio da série dos vídeos do IAESO FTDX10. Nesse episódio a gente vai dar uma olhadinha no funcionamento do Noise Blank e do DNR, que é o Digital Noise Reduction, que é o redutor digital de ruídos, né? Depende do fabricante, eles chamam DNR ou só NR, acho que a Icon fala só NR, né? Redutor de ruídos. Bom, então vamos lá. Começar pelo Noise Blank. Para quem não conhece, isso aí já vem em rádios desde os anos 70. Já vem com esse recurso. Os rádios mais antigos, isso era feito num circuito eletrônico, né? Era feito com componentes discretos, tal. Hoje em dia, eu acho que não tem mais nenhum rádio que use um circuito de noise blank eletrônico. Eles usam no DSP do rádio, né? Na parte de processamento de sinais do rádio, que é feito por algum algoritmo de software, tá? Qual que é a ideia por trás do Noise Blank? Ele, como o nome diz, blank é branco, né? É ficar sem nada. É um tipo de um redutor de ruídos, mas ele só é efetivo para ruídos pulsados, como por exemplo, sei lá, um raio, motor de carro que fica repetidamente aquele ruído, e aí o Noise Blank consegue identificar a frequência da repetição daquele ruído e ele, o que ele faz? Ele sabe o momento que aquele ruído vai acontecer outra vez, porque é repetitivo, e ele dá uma reduzida no AGC do rádio para que aquilo não fique estourando no seu ouvido, que fique batendo aquele negócio, né? Então é algo mais ou menos assim. Ele é muito efetivo também, hoje em dia, para cercas elétricas, tá? Porque é muito comum você passar numa casa que tem cerca elétrica e você ouvir aquele tac, tac, aquela alta tensão que está centelhando na cerca, e aquilo gera um ruído lascado no HF. Então, com esse tipo de recurso, o Noise Blank, você consegue pelo menos sumir com esses estalos na sua recepção, né? O que o Noise Blank não, para que ele não serve? Ele não serve para você, por exemplo, numa banda que tem aquele ruído que está na banda, que é estável, que não está mudando. Ele não vai fazer nada com aquele ruído, ele não vai melhorar a sua recepção se você tiver com uma banda que tem apenas ruído comum, tá? Então é só efetivo para ruídos pulsados. Que mais que a gente pode falar do Noise Blank? Você tem os rádios de hoje, você tem ajuste do Noise Blank. Antigamente, por exemplo, no FT101ZD, você tem só o Noise Blank, você liga e ele está ligado, ele tem um ajuste padrão lá. Depois saíram alguns rádios que você tinha um knob lá para você ajustar o quanto de atuação ia ter esse Noise Blank, tá? Hoje os rádios todos têm esse ajuste. Esse FTDX10 aqui no caso, ele tem lá nos menus dele, lá na programação, até ajuste de frequência e outras coisas, mas a gente não vai entrar nesse tipo de detalhe, nós vamos ver o básico do Noise Blank, tá? Então, você tem um ajuste básico, que é você segura, você aperta o Noise Blank, tá aqui o botão, ó, apertou uma vez, ele vai ligar e fica aceso, tá? E se você segurar, você tem um ajuste aqui, que vai até 10, de 0 a 10. Bom, vamos dar uma olhadinha então, como é que funciona isso. Esse ajuste, você pode pensar assim, eu vou deixar no máximo, então, porque ele vai ser mais efetivo. Não é bem assim. A ideia desse ajuste é o seguinte,
É você conseguir eliminar a pulsação com o menor nível possível do ajuste. Por exemplo, se você com 3 conseguiu eliminar, você não vai colocar 4, 5, 6 ou colocar mais agressivo. Por quê? Porque o Noise Blank pode adicionar distorção ao som, tá? Você pode piorar a qualidade de áudio do rádio usando um ajuste muito agressivo. Bom, eu coloquei aqui na banda de 5 MHz porque eu achei aqui para minha casa um ruído pulsado muito grande que provavelmente é da cerca de algum vizinho, tá? Então olha aqui. Vocês estão ouvindo? Fica esse ó. E o ruído, olha, o ruído deve estar por volta de 6, mas esse ruído pulsado fica fazendo um S-meter por lá para 9, tá vendo? Fica de 7, 9, 6, 7, 9, por conta desse ruído pulsado da cerca elétrica do vizinho. Então, a hora que você liga o Noise Blank, dá uma olhada no que acontece. Ele já conseguiu identificar a frequência da pulsação e ele tenta manter sempre no menor ruído. Olha lá, é um S6 de ruído, parou aquela pulsação. Agora, se eu desligar, tá vendo? De 5 a 9. E essa pulsada que dá, o que que acontece? O seu AGC está em slow para a voz, né? Ele dá aquela cortada, você vê aquele silêncio. Então, se tivesse uma pessoa falando e ficasse dando esse pulso, ia ficar dando aquelas cortadas na pessoa. Então, você liga o Noise Blank e aí você se livra disso. Então, essa é a finalidade do Noise Blank, tá? Tá visto, se você, aqui no caso do FT-DX10, se você segurar aqui, você vai ter o ajuste de nível aqui, e aí você vê com quanto você precisa para poder sumir com aquele ruído, né? Vamos ver se com 1 é efetivo o suficiente, vamos ver. Ah, tá desligado, vou ligar. Olha, conseguiu resolver com 1, então você deixa no 1 que você vai ter menos distorção no áudio. Talvez não fosse suficiente. Se pusesse no 1, no 2, ele não resolvesse, mas de repente no 3 resolveria, e você deixa no 3, tá? Então deixa sempre no mínimo, começa sempre no 1, e se não resolver você vai subindo para não te distorcer o áudio. Bom, agora vamos ver a parte do DNR, que é o Noise Reduction. Olha, esse DNR do FT-DX10, aliás dessa linha nova da EAESO, o 101 e o DX10, é um DNR muito efetivo, surpreendentemente bom, que não replicaram isso no FT-710, pelo menos é o que eu tenho ouvido. Eu ainda não testei o FT-710, mas dizem que o DNR dele não é tão bom quanto do FT-DX10, tá? E o FT-710, parece que até o algoritmo 3 que ele funciona mais ou menos. Depois ele fica muito ruim e causa aquele ruído tradicional que a gente fala que parece que está debaixo d'água, sabe? Fica aquele um barulho assim. Então, não é comparável ao do FT-DX10. Aliás, esse FT-DX10, até o último ajuste do algoritmo, ele é efetivo, tá? Eu vou ligar aqui, o DNR aqui é logo abaixo do Noise Blank. Eu vou ligar e segurar, e olha aqui, a gente pode ir até o 15, olha aqui, de 1 a 15. Mas note que o nível de DNR, ele não é que nem do Noise Blank, que ele vai ficando cada vez mais agressivo, agressivo, agressivo. No DNR é um algoritmo, tá? Então o 1 é o algoritmo 1, o 2 é o algoritmo 2 e assim por diante. Pode ser que o 1 não resolva,
o 3, o 2 não resolva, o 3 resolva. Mas pode ser que o 4 não resolva, o 5 resolva. E então você pode de repente ver que para esse ruído o 3 resolveu, o 5 e o 8. Então não é algo que vai aumentando, são algoritmos, é uma programação que fizeram que ataca o problema de uma certa maneira, então não é progressiva a coisa, tem que testar, tá? Começa testando até a situação que você está querendo eliminar o ruído, até ver se aquilo te resolve com menos distorção possível. Então vamos tentar ver se a gente acha alguém falando. Deixa eu ver se tem alguém aqui em broadcasting, para ver se dá para a gente dar um exemplo. Vamos lá, deixa eu... Olha com o ruído da banda, quando você liga o DNR, olha o que acontece. Esse DNR, inclusive, às vezes que eu tenho ouvido 40 metros, é incrível, porque você ativa esse DNR, está ouvindo um bate-papo, e o pessoal quando fala em SSB, na hora que está no intervalo das palavras, o sinal cai e a gente ouve o ruído da banda. Nossa, mas fica tão agradável ouvir com esse DNR que às vezes você esquece que está ouvindo HF, parece que você está ouvindo uma repetidora de VHF, FM, sabe, de tão limpo que fica. Vamos achar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma rádio, mas que o sinal não seja muito alto para a gente ter ruído. Esse aqui está muito forte, vamos tentar achar alguém mais fraco. Ó, aqui tem uma rádio. Vocês estão ouvindo a chiadeira? Deixa eu abaixar aqui. Vocês estão ouvindo a chiadeira? Tem uma rádio aqui, tá? E outra, preciso noise blank, porque tá tendo aquele efeito check, check, check. Primeiro vamos atacar de noise blank. Bom, parece que parou de ficar pulando. Agora eu vou tentar ligar o noise reduction. Olha, a gente consegue ver que tem uma rádio lá. Deixa eu ver o nível. Vamos baixar. Olha, no nível 8, eu tô conseguindo ouvir que tem uma música aí. Eu não sei se a gravação vai dar para perceberem tão bem, porque é o falante aqui em cima. Mas dá para ver que tem uma rádio, tá tocando uma música. Agora eu vou tirar o redutor de ruído. Aí fica muito difícil, né? Então é bem efetivo esse redutor de ruído. Vamos dar uma olhadinha nos 40 metros, deve ter alguém. Deixa eu ver. Ó, tem um argentino falando aqui. Olha, notem bem o intervalo das palavras em que a gente ouve o ruído, tá? Claro que eu parei de ouvir quem estava falando, né? Vamos ver se ele volta. A banda tá meio vazia. Cadê o argentino? De 7.000 a 740, não tô vendo ninguém. Ah, voltou. Diminui o spam aqui para 50. Vamos ver se ele volta a falar. Aqui. É o efeito demonstração. Você vai demonstrar, some.
Tinha alguém aqui. Tá testando. Ó, vou ligar o noise. Ó. Não, não é um QSO normal. Vamos ver. Tem alguém bem fraco aqui. Mas também, né? Vamos virar antena para a Argentina. Só um momentinho. Deixa eu virar antena para a Argentina, que acho que facilita as coisas, né? Nós estamos tentando ouvir um argentino, a banda tá fechada, não estamos ouvindo ninguém de lado nenhum. Deixa eu apontar para lá. E aí nós vamos... Acho que consegui ouvir o outro que está conversando com ele. Pronto. Olha a diferença que faz isso. O outro tá bem fraquinho. Bom, uma pena a gente não achar ninguém falando aqui para a gente ver melhor isso, para vocês perceberem no intervalo da modulação como faz diferença esse redutor de ruído, mas vocês pegaram a ideia, né? Então, aqui ó. A chiadeira é... Bom, uma maneira de atacar o problema também é o seguinte. Na banda de 40 metros é muito ruído, essas bandas altas aí. 40, 80, 160 é muito ruído. Então você não tem que estar com amplificador nenhum ligado. Aliás, o ideal é que você atenue. Ó, eu vou atenuar o ruído. Ó, o ponteiro vai mostrar qual é o sinal limite que passa. Então olha só, olha a chiadeira com o ganho de RF no máximo. Ó, você vai diminuindo o ganho até limpar o sinal. Olha aqui. Isso é a primeira coisa que você faz para tentar limpar um sinal. Por que você faz isso? Porque você está com ganho alto, você está amplificando todo o ruído junto com a pessoa. Se você reduzir o ganho até onde você pega só a pessoa, todo aquele ruído que está junto, você está deixando de amplificar. A pessoa também você deixa de amplificar, mas você deixa de amplificar um monte de ruído. E aí você usa os recursos do rádio como o DNR. Ó. Então agora eu vou ligar o DNR. É que aquela hora era o outro que estava falando. Esse outro aqui está bem mais fraco. Ó, tá aqui. Ó. Ah, tá muito alto. Aqui. Olha como é mais agradável para ouvir. Vou tirar. Olha a chiadeira. O 1 já é efetivo. Bom, vocês pegaram a ideia, né? Então, o negócio é tentar primeiro, em bandas altas, reduzir o ruído.
atenua, diminui ganho de RF, quando você deixou amplificando, porque você está amplificando toda a banda, o ruído. Quando você vai reduzindo, você tenta reduzir o ganho de todo mundo. Aqui dá para dar um exemplo bom. Ó. Aqui eu não estou reduzindo nada, isso aqui é só o visual do gráfico, mas para vocês terem uma ideia. Olha, com tudo isso, você não sabe onde tem gente que é muito ruído. Você vai diminuindo todo o ruído até você ver só onde tem o sinal. Você está amplificando minimamente o ruído. Isso aqui é uma analogia, tá? Isso aqui não é... Isso é o ajuste de ganho do display. Você está diminuindo todo o ruído e deixando passar só o pouquinho que aquela pessoa consegue se sobrepor ao ruído. E aí que você vai ligar depois noise blank, redutor de ruído, para tentar limpar esse sinal. Aliás, tem alguém ali no canto, vamos ouvir? Tá chamando geral. Bom, acho que não vai voltar. Mas tá aí. Então era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. O Noise Blank e o DNR do FTDX10. E tem que experimentar. Você tem que experimentar sempre, primeiro com o ganho de RF. Se você tiver ruído pulsado com o Noise Blank. Se não tiver ruído pulsado, não deixa ligado o Noise Blank para não piorar a qualidade de áudio. E aí você tenta atacar com o DNR, vai testando os algoritmos e vê um que fique bom. É muito efetivo na banda dos 40 para bater papo, fica agradável, você não fica cansativo, sabe? Porque você fica muito tempo ouvindo alguém com essa chiadeira no fundo, às vezes o radioamador não percebe, mas ele vai ficando com a cabeça cheia, ele não sabe nem a razão disso. É muito ruído, tá? Tá aí. Gostou do vídeo? Deixa um joinha. Até o próximo.